Bom, pessoal, então, nossa aula hoje aqui, continuando a aula anterior, é sobre translação e operador momento, tá bom? Hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso operador translação infinitesimal, né, e tentar agora fazer uma extensão dele para tentar encontrar uma expressão para ele que corresponda a um operador translação finita, né, ou seja, como é que a gente pode expressar o operador translação para translações finitas, né? Então eu coloquei aqui um delta grande, x', tá bom? Como sendo um valor de um deslocamento não infinitesimal, né? Ele não é mais infinitesimal, é uma translação grande, e que a proposta é que a atuação desse operador sobre um autoestado do x, né, faça também com que o meu autoestado seja transladado dessa mesma quantidade. Agora essa quantidade aqui, ela é uma grandeza finita, ela não tem valor infinitesimal, né, é um número que pode ser inclusive mensurável, né, dependendo do seu equipamento, tá bom? Então, como é que a gente pode fazer isso, né? O que a gente vai fazer é simples. O que a gente vai imaginar é que essa translação finita, né, como todo processo de você discretizar o seu espaço, você vai propor que essa translação finita é um conjunto de translações infinitesimais, né, de tal forma que o número de translações infinitesimais tende para infinito, tá bom? Então nós vamos imaginar que isso é equivalente a uma sucessão de translações infinitesimais. Então aqui várias translações infinitesimais, elas convergem, tá certo, para uma translação finita, tudo bem? Então o meu elemento infinitesimal aqui agora vai ser o valor do deslocamento finito dividido por n, tá bom? Então esse n aqui a gente vai fazer com que esse n vá para infinito, tá certo? Tudo bem? Então a ideia é essa: você vai fazer uma aplicação sucessiva de translações infinitesimais, de tal forma que esse seu n aqui ele é grande e a gente consegue aí obter a nossa translação finita, tá bom? Tudo bem? Então vamos lá. Então, se a gente subdividir esse intervalo Δx, né, em infinitos, né, intervalos infinitesimais, o que a gente vai ter é que esse nosso dx grande aqui, né, o elemento infinitesimal, aliás, desculpa, vai ser a translação finita dividido por n. O que a gente vai fazer é o n tender para infinito, tá certo? Então, nesse contexto, a translação finita, né, ela vai ser o limite, né, quando o n tende para infinito, quando o meu operador, né, translação infinitesimal, que é esse aqui que está entre parênteses, ele é replicado aqui n vezes, né, mas de tal forma que o n vá para infinito, tá bom? Se você não estiver ainda entendendo isso aqui, este valor aqui, Δx sobre n, né, ele é o nosso elemento infinitesimal, tá bom? Como a gente já viu na aula passada, esse rapaz que está aqui dentro é o operador translação infinitesimal. Então, se você aplicar isso n vezes, corresponde à nossa translação finita. Está aqui ele aqui, tá bom? Então, do ponto de vista matemático, né, o que a gente vai fazer? Esse nosso IP, né, Δx sobre h cortado, ele é uma constante, tá bom? Então a gente não vai mexer no momento, não vai mexer no valor da translação finita, não vai mexer na constante de Planck, obviamente, nem no valor do i. Então eu vou chamar esse cara aqui de uma constante a. O que a gente vai fazer? A gente precisa calcular o limite y. Quem é esse limite y? É o limite quando o x tende para infinito, né? O x aqui vai desempenhar o papel de n, né, de 1 mais a sobre x elevado a x. Isso aqui eu vou chamar de y, tá bom? Então, para você entender melhor aqui, a gente quer fazer uma sucessão de translações infinitesimais, vai levar isso aqui a n, só que perceba, o n vai para infinito, só que existe n aqui no denominador e existe n no expoente. Então eu estou fazendo o x ir para infinito, de tal forma que tenha o x aqui no denominador e x, né, no expoente. Esse a aqui é todo o resto. Para resolver esse probleminha aqui, a gente vai usar uma estratégia, né, matemática, como a gente vai ver logo em seguida, tá bom? Então vamos dar uma breve pausa aqui na física, né, do problema, né, na mecânica quântica, e vamos tentar calcular este limite aqui, tudo bem? Então vamos lá aos cálculos, tá bom? Bom, pessoal, então o nosso objetivo é calcular o valor desse limite aqui, né,
onde o valor, né, do operador translação aqui infinitesimal, né, ele está feito sucessivas aplicações. Então esse n aqui a gente vai levar para infinito, tá bom? Então tem esse n aqui e eu chamei esse limite aqui de y, né? O resultado desse limite aí é y. Qual é a estratégia aqui para a gente calcular esse limite? A estratégia é a gente tirar o ln das duas expressões, né? Para quê? Para que o n possa descer, tá bom? Então, basicamente o que eu quero calcular é o limite quando x vai para infinito, né? Da expressão 1a, 1 mais a, x elevado a x igual a y, certo? Tudo bem? Então, onde o nosso a aqui agora é o valor da expressão i py, que é o momento linear, acortado, delta x', né? Tudo certo? Tá bom? Então, qual é a estratégia? A estratégia é tirar o logaritmo nos dois lados da equação. Então, aqui vai ficar ln do limite, né, de x tendendo a infinito, né, de 1 mais a elevado a x, tá bom? E do outro lado a gente tem ln de y, tá certo? Tá bom? Então, quando eu tirar o ln aqui, o ln passa para dentro do limite, então vai ficar ln de x tendendo a infinito, né? O limite, né, do ln de 1 mais a sobre x, x. E do lado de cá vai ser ln de y, tá certo? Se a gente ajeitar isso aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter o limite, quando o x vai para infinito, o x vai descer, né? Então perceba que vai ficar x vezes o ln de 1 mais a, tá certo? Tudo bem? De tal forma que a gente fica com o limite quando x vezes ln de a, e do outro lado a gente tem ln de y, tá bom? Então eu estou tirando o limite dessa expressão aqui, né, quando o x tende para infinito, né? Agora eu posso tentar ajustar essa expressão aqui da esquerda, né? Eu vou deixar esse logaritmo de y aqui por enquanto em descanso, né? E a gente vai ter o seguinte, né? Posso ajeitar esse limite aí. Então a gente tem o limite quando x tende para infinito, né? De que? Só ajeitando a expressão, a gente tem um ln em cima de 1 mais a x, e embaixo a gente tem 1 sobre x. Por que eu tenho esse 1 sobre x? Né? Porque eu estou simplesmente pegando esse x aqui da multiplicação e passando aqui como uma fração para o outro lado. E por que eu estou fazendo isso daqui? Porque aqui a gente tem um probleminha, né? Perceba que se eu aplicar aqui x tendendo para infinito, isso aqui vai dar zero e fica o logaritmo de 1. Quanto é que é o logaritmo de 1? Zero, né? X tendendo a infinito aqui no denominador também faz com que esse denominador vá a zero. Quanto é que é 0 sobre 0? É uma indeterminação. Então você está tentando tirar um limite que está dando 0 sobre 0. Então a estratégia aqui, né, é aplicar a regra de L'Hopital, né? O que diz a regra de L'Hopital? Se você tiver um limite em cima tendendo a zero, o outro limite embaixo tendendo a zero de uma fração, eu posso, né, derivar as duas expressões, tanto a de cima como a de baixo, e tentar tirar o limite das duas expressões aí com as derivadas, né? Então, vamos deixar aqui em aberto e vamos fazer o seguinte, né? Quanto que é a derivada de ln de 1 mais ax? Quanto é que fica essa derivada aqui? Olha, essa derivada aí, ela é simplesmente 1 sobre ax, né? E a derivada do que está dentro. Então, derivando o que está dentro, a gente tem simplesmente, né, menos a x2. Porque quando eu derivo aqui o 1, né, dá 0, e a derivada desse cara aqui dá menos a x2. Né? Dando uma reorganizada aí, a gente tem o seguinte, a gente tem, né, menos a
sobre x2, né, que multiplica 1 mais a sobre x, certo? Bom, então a derivada do de baixo, que é a derivada do 1 sobre x, vai ser o quê? Vai ser menos 1 sobre x2. Então, eu já consegui derivar os dois, né? Então, o que eu vou fazer? Então, agora o nosso limite lá de cima, o limite quando x, né? O limite quando x tende para infinito, tá certo? De ln de 1 mais a sobre x, 1 sobre x, né? Vai ser igual ao limite quando o x tende para infinito, tá bom? Com as derivadas agora. Então a gente tem em cima e embaixo, vou colocar as derivadas. Então vai ficar menos a sobre x2, tá certo? Que multiplica essa expressãozinha aqui embaixo, né? Então você tem que multiplica 1 mais a sobre x, tá bom? E embaixo a gente tem, né, menos 1 sobre x2, certo? Então aqui a gente vê que você tem negativo e negativo, esse x2 aqui vai embora, o negativo também vai embora. No final das contas a gente tem o limite, né, quando o x tende para infinito. O que sobra aqui? Sobra um a aqui em cima, né, e o outro a embaixo. Então fica com a 1 mais a sobre x, tá certo? Então perceba que eu fiz essa transformação agora aqui, ó, trazer mais para cá para você ficar vendo, para você ver melhor. E agora eu posso aplicar o limite do infinito, porque o que acontece quando o x é para infinito? X indo para infinito, esse cara aqui vai a zero e o limite passa a ser só a, tá bom? Então o limite quando o x tende a infinito, tá certo? Dessa expressão ali, 1 mais a sobre x é igual a a. Olha que interessante, né? Então, resumindo, ó, perceba, volte aqui, ó. Perceba que eu encontrei o limite como sendo a, e esse limite aqui é igual a ln de y. Então, para a gente finalizar aqui, ó, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui o limite de x tendendo a infinito, né, daquela expressão toda lá que eu coloquei no começo, né, que é simplesmente 1 mais a sobre x elevado a x, né, isso aqui, né, vai ser igual ao quê? Essa expressão aqui, perceba que eu tirei o ln, né, vamos voltar aqui para você entender melhor. Eu chamei de, ó, de y, né, só que o ln dela é o ln de y, tá bom? Então, eu acabei de descobrir que daqui, isso aqui vai ser, né, aquela expressão toda lá, a. Então, aqui a gente ainda está querendo entender. A é o ln de y. Então, com isso, o nosso y é igual a elevado a a. Tá bom? Ou seja, o nosso limite, que isso aqui era o nosso y, de x tendendo a infinito, com 1 mais a x elevado a x, isso aqui vai ser igual a elevado a a. Tá bom? Então, a resposta para esse problema aí é elevado a a. Tá certo? Então, com isso, o nosso operador translação, que é o limite, quando n tende para infinito, né, de 1 menos i p delta x sobre h cortado n aqui, né, elevado a n, tá bom? Isso aqui vai ser igual a exponencial do a. Mas quem era o a? Menos i p delta x, né, px delta x sobre h cortado. Tá bom? Esse é o resultado final. Tá bom? Tudo bem aí, pessoal? Deu para entender aí? Então, basicamente, é só tirar o ln e aplicar L'Hopital e você consegue encontrar o valor do limite. É uma estratégia, é uma técnica para se calcular esse limite aí sem recorrer a outras coisas, né? Então, vamos continuar lá a nossa aula, tá ok? Bom, então agora que a gente descobriu, né, quanto é que vale esse limite, né, então nós
fizemos o cálculo, né? Eu mostrei para vocês explicitamente, passo a passo. Então, a gente descobriu que isso daqui, na verdade, é a constante, né, de Euler, né, elevado a A, ou seja, a exponencial de A, o que é um limite bem interessante, né? Com isso, o nosso limite, né, ou seja, a nossa expressão para o operador translação finita, se torna, né, a exponencial de menos I P delta x sobre h cortado. Ou seja, a gente acaba de encontrar aqui uma relação interessante, né, que mostra que o operador translação finita, né, ele é dado por uma exponencial. Tá bom? Então, aqui, nesse caso, a expressão é elevada a um operador A qualquer, como você está vendo aqui, a exponencial elevada ao operador P, né, ela deve ser entendida como uma expansão, né, ou seja, uma expansão em série. É uma série infinita. Tá bom? Então, sempre quando você tiver um operador aqui elevado a A, né, elevado a A onde o A é um operador, você tem que tomar o cuidado que isso aqui é uma sucessão, é uma soma, né, de sucessão de operadores, né, cada um na sua ordem, né? Então aqui a gente tem a identidade, que é de ordem 0, logo em seguida você tem o A, que é de ordem 1, depois o A2, o A3 e assim vai. Então é uma série aí infinita. É óbvio, né, que isso tem que convergir, né? Isso aqui só vai fazer sentido você expressar esse elevado a esse operador se essa série convergir, né? Isso é o básico do assunto de séries, né, que você só pode manusear uma determinada função se a série for convergente, né? Se essa função for uma função convergente que vem de uma série convergente, tá bom? Então isso aqui tem que convergir, de alguma forma tem que convergir, né? Então imaginemos que quando esse cara atuar, isso aqui vai convergir, né? Então a gente não vai ter nenhum problema aqui a princípio na utilização dessa expressão, tá bom? Então, vamos ver o que acontece agora se a gente usar aquela expressão em termos de exponencial, né? Antes disso, vamos só imaginar aqui que do ponto de vista de mecânica quântica, né, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter que duas translações, né, em direções ortogonais, né? Então, eu vou pegar aqui primeiro, vou pegar sair do ponto A e ir até o ponto D, né? Quando eu faço essa translação do ponto A até o ponto D, eu estou fazendo a translação no eixo Y, tá bom? Então tá aqui. Esse operador representa uma translação do ponto A até o ponto D. Em seguida eu faço uma translação em X, que representa o quê? Uma translação do ponto D até o ponto B, tá bom? Isso tem que ser geometricamente equivalente a uma translação inicial na direção X, que é do ponto A até o ponto C. Então eu estou representando esse operador aqui como sendo uma translação ΔX na direção Y, e logo em seguida uma translação de C em direção a B. Tá bom? Então, do ponto de vista de translação, essas duas coisas aqui elas vão conduzir ao mesmo lugar. Isso que é o ponto B, né? Eu estou falando de translação geométrica, né? A gente está usando aqui os operadores, mas no espaço real, né, tridimensional, no espaço de fato do operador posição, tá bom? Então, aqui o ponto B é o mesmo. Então, não há motivo nenhum para que você diga que esses dois estados são diferentes. Então, isso significa o quê? Que do ponto de vista geométrico, esses dois operadores aqui, eles comutam, tá bom? Então, geometricamente, eles têm que comutar. Então, mas aí o operador translação ele é escrito dessa forma aqui, como a gente já encontrou, em função de P, né? Função do operador momento. O que isso vai ocasionar na nossa expressão? O que essa relação de comutação, o que essa comutatividade entre esses dois operadores, né, vai acarretar para o operador momento? É isso que a gente vai ver agora. Então, vamos investigar se as expressões encontradas para os operadores, né, ou seja, aquelas lá, que é em termos de exponenciais, se elas implicam em alguma outra propriedade importante, tá bom? Então, eu vou desenvolver aqui o operador translação na direção y, então vou ter a identidade menos IPY, delta y' sobre h cortado, mais menos IPY, delta y ao quadrado, h cortado. Eu vou colocar aqui só até a segunda ordem, porque a segunda ordem vai ser o suficiente, tá bom? Então, se eu desenvolver, fica a identidade menos IPY, delta y sobre h cortado, menos, né, ou seja, continua com o valor de menos aqui, P ao quadrado, delta y ao quadrado
sobre h cortado ao quadrado. A mesma coisa eu faço aqui para a direção x, né? E aí você percebe já, né, que de forma logo de cara, né, eu vou ter um operador que é o mesmo, né, no limite infinitesimal, como a gente já viu aqui, todos eles convergem para a identidade, e logo no segundo valor dele, ou seja, em primeira ordem de ΔY e em primeira ordem de ΔX, eu vou ter aqui o operador P e o Y e o operador PX, tá bom? Então a comutatividade desses dois operadores de translação aqui em direções ortogonais vai me dar alguma coisa aqui sobre esses dois operadores aqui, PY e PX. Então se a gente fizer agora aqui o comutador, né, o comutador desse rapaz com esse rapaz vai ser esse cara aqui, T ΔY, T ΔX, depois T ΔX e T ΔY, basicamente aqui uma relação de comutação entre os dois operadores. A gente joga as expressões, né? Então quando a gente substituir, a gente tem essa expressão aqui com essa outra, né? Ou seja, do PY com do PX, a gente aqui tem do PX com do PY. Não é um cálculo muito difícil, tá bom? Então o que a gente vai fazer agora? Vai multiplicar esse por esse, fazer toda a distribuição aí. Eu vou né, acelerar aqui um pouquinho para vocês nas contas, né? Mas não tem nada demais, a gente simplesmente multiplica a identidade vezes a identidade vezes outro operador, a identidade vezes o termo de segunda ordem, esse aqui vezes a identidade, esse aqui vezes esse outro, né? Então, desenvolvendo, né, a gente fica com essa expressão toda aqui, ou seja, se ali anteriormente tinha 3 com 3, vai dar, obviamente, 9 termos, aqui mais 9 termos, então, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, está aqui os 9 termos, mais 9 termos, ou seja, 18 termos. Só que como tem uma relação de comutação, e aqui tem um sinal menos, né, essa identidade vai embora com a identidade, tá bom? Esse operador aqui, IPY ΔX sobre H cortado, vai embora com esse IPY PX ΔX H cortado. Esse rapaz quadrático aqui vai embora com esse outro quadrático aqui também. Esse do PY vai embora com esse daqui, né? Sobra esses termos aqui cruzados, sobra esse outro termo cruzado, esse outro termo cruzado também, e esse daqui, né? Então perceba que vai sobrando os termos cruzados, né? Então vai sobrar só esse PYPX com esse produto aqui cruzado, esse outro termo cruzado, só que agora um termo cruzado em H cortado ao cubo, esse outro termo cruzado aqui também em H cortado ao cubo, e finalmente aqui um termo cruzado, só que na quarta ordem, né, de H cortado, né? Faltou só um H cortado aqui, né? Então aqui também tem H cortado ao quadrado, H cortado ao cubo, ao quadrado. Tudo bem? Então a gente agora vai somar uma coisa na outra, só que é óbvio que eu vou começar a desconsiderar os termos de ordem superior. Aí vocês, mas por que eu vou desconsiderar os termos de ordem superior? Porque apesar de a gente não ter nenhum argumento físico para, digamos, jogar fora esses termos de ordem superior, porque isso aqui são translações finitas, né? O fato de eu trabalhar somente com a primeira ordem, ele já é suficiente para eu encontrar uma propriedade importante que vai fazer com que todos os outros sejam também sigam, né, a mesma lógica da primeira, tá bom? Então se eu considerar só a primeira ordem aqui do termo cruzado que sobra, né, só esses dois aqui, o que a gente tem? A gente tem que o comutador deles dois vai ser o comutador agora dos momentos, né, ou seja, multiplicado pelo ΔY ΔX, aqui está aqui o H cortado ao quadrado, e sobra só os termos de ordem superior, que eu digo aqui, onde o N mais M é maior do que 3. Né? Vamos só voltar aqui, ó. Perceba que PY aqui tem potência 1, PX tem potência 2, ou seja, a soma dos dois dá 3. PY tem potência 2, PX tem potência 1, então a soma dos dois dá 3. PY e PX tem a soma dos dois dá 4, ou seja, sempre segue aqui a ordem do H cortado, né? Então isso aqui é H cortado a terceira, H cortado a terceira, H cortado a quarta, tá bom? Então, pegando aqui só H cortado ao quadrado, ele já é suficiente para a gente obter o seguinte, né? Então aqui fica um termo a mais, então aproximando fica só esse termo aqui. Na verdade não é nem que eu estou aproximando, mas eu quero olhar primeiramente só para ele, tá bom? Então se esse rapaz aqui é zero, né, a gente já viu que do ponto de vista geométrico isso daqui é zero,
tá bom? A constante de Planck, obviamente que ela não é zero, né? E essas translações aqui, elas são arbitrárias, tá bom? Então eu estou tentando encontrar uma propriedade sobre as componentes do momento linear, sendo que eu já mostrei geometricamente que isso daqui é zero e que vale para qualquer translação, né, em qualquer direção ortogonal, tá bom? Não importa o tamanho da translação, contanto que elas sejam, obviamente, ortogonais, né, você mostra diretamente que para que esse comutador seja zero, obrigatoriamente o comutador entre as duas componentes do momento linear tem que ser zero, tá bom? Então daqui eu já tiro de cara que uma consequência dessa expressão é que as componentes do momento linear elas devem comutar. Aí você pergunta, e as ordens superiores, né? Então, as ordens superiores, perceba que se esses dois aqui comutarem, perceba que a troca, né, agora de px com py, né, vai ser de tal forma que eu vou poder cancelar, por exemplo, esse termo aqui com esse termo aqui. Percebe? Ó? Percebe que se o py e o px comutarem, esse cara aqui ele passa a ser igual a esse, né? Esse outro aqui, tá bom? Que tem esse termo aqui, passa a ser igual a esse, né? Esse termo aqui passa a ser igual a esse. Ou seja, você vai começar a cancelar todos os termos da série. Então a gente garante que a condição de comutatividade entre as componentes do momento angular é suficiente, do momento angular não, desculpa, do momento linear, é suficiente para garantir a comutatividade do operador translação, né? Então a consequência disso, por razões geométricas, se esses dois operadores aqui comutam, a relação acima vale para qualquer translação finita, tá bom? Então, obrigatoriamente as componentes do momento linear elas vão comutar, tá certo? Então, de forma geral, você pode repetir esse cálculo aqui para qualquer direção, tanto a x, ou a y, ou a z, né? Então, isso vai valer para qualquer que seja as componentes, tá certo? Tudo bem? Ok? Então, dando continuidade aqui, né, o que a gente pode afirmar, né? Quando dois operadores, né, quando dois geradores de transformação, né, isso aqui já é no contexto de teoria de grupo, né, quando os geradores do grupo, né, eles comutam entre si, o grupo é chamado de abeliano, né? Isso que você vai lá para a teoria de grupo, né? Quando os geradores de um grupo não comutam, né, como é o caso, por exemplo, das componentes de momento angular, a gente tem outro tipo de grupo, tá bom? Outro tipo de álgebra. Aqui não, aqui quando os geradores, né, das transformações comutam, né, esse grupo de translações aí, né, é dito abeliano, tá certo? Então, perceba o seguinte, além disso, né, se o operador translação, né, que ele é escrito com em termos dessa exponencial, ele é uma série, né, que envolve a identidade, o operador momento em primeira ordem, o operador momento em segunda ordem, terceira e quarta, né, obviamente que ele vai comutar com uma das componentes aqui do operador momento linear. Ou seja, isso significa que o operador translação finita e o operador momento comutam, portanto possuem autoestados simultâneos. Lembra das nossas aulas, né, anteriores que a gente mostrou lá que se dois operadores têm o seu comutador igual a zero, você pode encontrar um autoestado simultâneo para os dois, tá certo? Então, o que a gente está dizendo aqui é que os autoestados do operador momento linear também são autoestados do operador translação. Isso é um resultado importante. Significa que os dois têm autoestados simultâneos, tá bom? E que você pode usar a própria base do operador momento para encontrar, por exemplo, os autovalores, né, do operador translação, que é uma coisa que a gente não entendeu ainda muito bem. A gente construiu um operador, está utilizando um operador translação, mas ainda não sabe quem são os seus autovalores, nem quem são seus autoestados, né? E aqui a gente já encontrou quem são os seus autoestados. A gente pode usar os próprios autoestados do operador momento, mas na frente a gente vai encontrar uma expressão mesmo analítica para esses autoestados do operador momento na base, por exemplo, do operador posição. Mas por enquanto eu já sei que tanto o operador translação como o operador momento eles têm o mesmo autoestado, né?
Isso é diferente, tá certo? Isso é diferente do que a gente viu na aula passada, que o operador translação ele não comuta com o operador posição, tá bom? A gente vê, se você voltar lá para o começo dessa aula, eu vou voltar aqui só para você ver, né? Uma das primeiras expressões que a gente colocou aqui. Essa expressão aqui é uma expressão característica, típica de uma relação onde o operador, né, não comuta com esse alto estado. Tá bom? Por quê? Porque isso aqui não é uma relação de alto valor e alto vetor. Tá bom? Então você está modificando o estado no momento em que você atua a translação. A gente já viu isso, a gente translada a função de onda, né? Então você não tem o mesmo estado quântico. Quando você translada a função de onda, você não tem o mesmo estado quântico. Tá bom? Esses estados aqui são diferentes. Agora, com relação ao momento, o que a gente está encontrando aqui, tá bom, é que os dois comutam e esses autoestados aqui são os mesmos autoestados do operador translação. Tá bom? Então, nesse caso, esse ket px', né, é autoestado de P. Temos que px' também o ket é o estado do operador translação. Tá bom? Então, uma coisa que a gente precisa entender, né, é que o operador translação ele não vai ser um observável físico. Por quê? Né? Porque para ser um observável físico, ele precisa ser o quê? Hermitiano. Né? E a gente já sabe que o translação adaga ele é igual ao próprio operador translação. Né? Ele não é igual ao operador translação, então, portanto, ele não é hermitiano. Por que ele não é hermitiano? Porque esse operador adaga aqui, ele é igual, você lembra bem na aula passada, ele é igual à nossa translação inversa. Né? E a translação inversa não é igual à translação direta. Tá bom? É diferente. Então, esse cara aqui é igual à translação inversa, que é diferente desse aqui. Então, esse aqui é diferente desse, portanto, esse rapaz aqui não é hermitiano. Tá bom? Ele não é hermitiano. Né? Ele é o que a gente conhece como anti-hermitiano. Então ele não é hermitiano. Tá certo? Então o operador de translação ele não é hermitiano. Se ele não é hermitiano, seus autovalores, né, não são reais. Tá bom? E dá para a gente calcular os autovalores. Como é que a gente pode calcular? Se esse lambda delta x' é o autovalor do operador de translação, aqui você vai ter que voltar bem, né, na aula passada, tá bom? Que a gente, nas aulas passadas, né, quando a gente estava falando na aula lá de observáveis, importante que você volte aí a aula e dê uma recapitulada na aula lá, a gente mostrou que se dois operadores têm autoestados simultâneos, é possível calcular os autovalores do operador B, por exemplo, na base do A. Por quê? Porque a base do A é a mesma base do B. Né? Então, os elementos da diagonal, né, do B, que são seus autovalores, vão ser dados pela representação matricial do B na base do A. Tá bom? Então aqui, ó, quando eu calculo, certo, a atuação do operador translação sobre os kets do operador momento, tá bom? Isso aqui é a própria exponencial, e aí se você lembrar, né, que a exponencial é uma série com várias potências de P, várias potências de momento linear, você vai ver que a própria série vai dar origem a uma série agora, não do operador P, mas do valor Px'. Né? Então, nessa relação aqui, por exemplo, isso aqui é o autovalor, é o valor do momento, né, medido, o valor momento medido. Tá bom? Então, aqui também a translação, né, o autovalor da translação vai ser uma exponencial, obviamente, que é um número complexo. Então perceba que o autovalor do operador de translação a gente já sabe, é uma exponencial uma exponencial complexa, tá bom? Ou seja, não é um número real, porque o operador de translação ele não é hermitiano, tá bom? Então essa expressão final aqui ele é de fato, né, o autovalor do operador de translação, tá bom? Então só para a gente concluir aqui, né, esse assunto de translação e operador momento, né, o que a gente tem? A gente encontrou que o operador translação finita comuta com o operador momento, né, o infinitesimal também, porque ele depende do momento da mesma forma, então ele comuta também, ou seja,
qualquer translação ela vai comutar com o operador momento, com a componente do momento, mesmo que seja na mesma direção, tá bom? Entretanto, a gente já viu que posição e momento não comutam quando estão na mesma direção e, portanto, nesse caso aqui também, o operador translação infinitesimal e o operador translação também infinita, né? Isso aí tem até um exercício do livro, né? Depois a gente pode se debruçar sobre esse exercício, mas se você quiser já ir antecipando e pegando lá esse exercício, é um dos últimos lá do capítulo, né? Você pode mostrar, por exemplo, que o operador translação finita, né, não comuta com o operador posição. Tá certo? A gente já mostrou isso nas aulas, que o operador translação infinitesimal com a componente do operador posição vai me dar um dx', né? Então, como esse cara aqui não é zero, tá bom? Esses dois operadores aqui não comutam, portanto não tem autoestados simultâneos, como a gente já sabia desde o início, tá bom? Então, finalizando aqui, o operador translação finita comuta com o momento, né, P, mas o operador posição não comuta com o operador translação infinitesimal. Tá certo, pessoal? Então, é basicamente isso que que eu queria tratar com vocês hoje, né? É rápido, né? Foi simples, né, o assunto de hoje. Basicamente é uma extensão do que a gente aprendeu sobre o operador translação, né, infinitesimal, e tentando estender agora para translações finitas, né? Então a gente já tem um operador, né, que simboliza a translação finita de um estado quântico, tá bom? Você pode estar se perguntando a importância desse operador translação, né? Além de ser uma álgebra bem interessante, bem divertida para encontrar uma série de coisas da mecânica quântica, né? Perceba que só existe dinâmica quântica, só existe a variação temporal dos estados quânticos, né, se eu conhecer como é que um estado quântico também se desloca no espaço, né? E quem faz esse deslocamento do estado quântico no espaço é o momento linear através do operador translação, né? Então, mais na frente a gente vai encontrar o que a gente chama de operador evolução temporal, né? É um operador que evolui, né, o estado quântico temporalmente, mas isso não significa que essa evolução temporal, que essa dinâmica quântica, não necessariamente conduz a um deslocamento espacial, né? Só vai ter deslocamento espacial se você de fato estiver com um operador evolução temporal que dentro dele esteja, né, realmente uma translação. Dentro dele esteja lá também o operador translação espacial, porque o que a gente está descobrindo aqui é uma translação finita espacial. Tá bom? Você está mudando a função de onda de lugar, né? Para a evolução do estado quântico, não necessariamente a função de onda muda de lugar, né? Você pode estudar dinâmica dos sistemas quânticos, né? Dinâmica temporal dos sistemas quânticos, não necessariamente com variação espacial do estado quântico. Tá bom? Então, por exemplo, se você estudar a evolução temporal do estado quântico no pulso infinito, tá bom? O estado pode continuar sempre ali, né? O estado quântico localizado naquela região, mas não necessariamente houve translação espacial, tá certo? Se houver translação espacial é porque dentro do Hamiltoniano, como a gente vai ver, tem lá o operador momento atuando, porque ele é o gerador de translações, né? Ele é o gerador de translações espaciais, tá certo, pessoal? Então essa foi a nossa aula de hoje, né? Mais uma vez, se tiver alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo, que a gente pode estar discutindo isso com mais calma, tá ok? Tudo bem? Então, até a próxima.